Fala, galerinha do mal, a situação hoje vai ficar pesada, hein, bebê? Simplesmente BWWA3 Pro. Que nome, senhoras e senhores. Essa daqui é uma caixinha nova da Blitzwolf que o pessoal lá da Banggood mandou aqui pra eu testar e simplesmente tem 120 watts. Olha aí que alegria. Vou lembrar vocês que algum tempo atrás eu fiz o review da WA3 na versão normal e eu não gostei muito, sei lá, não achei que tava muito compatível ali alguns aspectos da sonoridade com o preço que você tava pagando por ela. Então aqui pode ser que a gente tenha essa chance aí de redenção da Blitzwolf. Vou começar aqui com as características que eu já anotei na minha colinha aqui naquele pique. Então a gente vai ter 120 watts de potência, além do mais, quase saiu errado aqui, mas vamos lá, vamos seguir o jogo. Vamos contar com RGB, luzinha aí rolando nos radiadores passivos, pra quem gosta, tá aí ó, LED da Skill, vocês sabem disso. Além do mais, temos uma proteção à prova d'água IPX5, que eu vou pedir pro Will deixar bem aí na tela pra vocês. Eu sou ruim de memória com essas coisas, mas de qualquer forma fica aqui o conselho, tá bom? Nunca, jamais, never, jamais de la vie, inclusive em francês hoje pra vocês. Coloque uma caixa de som na água, tá bom? Foi feito para ouvir música e não para você usar de jet ski. Fica aí o conselho, independente dela ser IPX5, IPX6, IP67, não interessa. Não coloca na água, tá bom? Só escuta sua música aí com tranquilidade. E quando eu falei que o negócio era pesado, é pesado mesmo, tá? Porque essa caixa aqui tem 2,6 kg. Então vai ajudar aí na sua malhação. Se você tá querendo ficar fitness, tá aqui a sua criança. Além do mais, ela vai contar com Bluetooth 5.0, uma bateria durando 15 horas com o LED desligado e 12 horas com o LED ligado. Lembrando que esses testes foram feitos com 50% da bateria, falou? E infelizmente não vai ser possível a gente chegar numa conclusão, sei lá, deixar um negócio definitivo quanto tempo dura a bateria com volume máximo. E eu já falei com vocês sobre isso aqui anteriormente, é muito difícil de chegar nesse resultado porque vai depender do tipo de música, de quanto esforço a caixa tá fazendo, enfim. Mas deixo aqui pra vocês, né? Pelo menos a Blitzwolf colocou a porcentagem ali do volume que eles testaram, é o mínimo que eles poderiam fazer. Então você já tem aí uma ideia da duração da bateria. E uma coisa interessante é que aqui eles corrigiram um negócio que eu já comentei aqui num vídeo que eu não sei se foi postado já, porque eu não sei quando que esse vídeo aqui vai ser postado. A organização é impressionante. Mas eu critiquei muito no modelo WA5 que a equalização ela poderia ter o estandar com o grave um pouco mais sutil ali, né? Uma pancadinha. E o Heavy Bass poderia incorporar o grave que estavam usando na sonorização de base dela. E eu acho que aqui eles fizeram isso, olha só. Nem postei o vídeo ainda, a gente se comunicou aqui, ó, com telepensamento. Isso existe? Não sei, vamos descobrir. Mas eles simplesmente fizeram isso porque nos equalizadores aqui a gente vai ter o Heavy Bass, que é de base já, ela já vem com a equalização daquele tipo. Vai contar também com o Vocal Mode, que eu já vou aqui meio que adiantar pra vocês que eu acho que vai ser uma boa bosta, porque não acredito que seria tão bom assim você ter um equalizador que vai priorizar as frequências mais agudas e médias. Acho que ficou meio esquisito isso daí. De repente, né, pra quem escuta um rockzinho, sabe, aí já mudei de opinião, rápido assim. Vou deixar aqui no ar, tá? Vou deixar no ar simplesmente. E o último modo de equalização é o modo 3D, que ele também dá um boost ali nos médios. Eu não gosto tanto assim, eu acho que eu vou ficar mais aqui na equalização de base, né, que é o Heavy Bass. Vou fazer aqui também os outros testes pra vocês poderem analisar o que vocês acham dos outros equalizadores, mas eu já adianto aqui que pra mim eu acho que vou ficar ali mais na equalização de base. Então vamos para aquele momento mágico, simplesmente o nosso unboxing. Tô cada vez mais violento, hein? Por que tanta violência, rapaz? A caixa chegou meio violentada aqui, né? Mas tá show de bola. Vamos que vamos seguir assim mesmo. Temos aqui mais uma caixa com alça da Blitzwolf, tá? E a mesma alça do modelo WA5, tá bom? Não mudou absolutamente nada, é a mesmíssima coisa. Já vou falar dela aqui pra vocês em um instante. Aqui a gente vai ter o cabo USB-C para USB-A para você conseguir carregar a sua caixa. Aqui, ó, bem pesada, já vamos dar uma olhadinha. E no final aqui a gente vai ter, normalmente, tá aqui, ó, o manualzinho de instrução, além do cabo P2P2. Deixar aqui a caixa pra baixo, vamos dar uma olhada na criança. Essas proteções aqui, ó, cara, ela é bem grande, hein? Que delícia, papai! Olha só que coisa maravilhosa. Não sei se dá pra ter uma boa ideia da dimensão da caixa aqui pelo vídeo, mas cara, não veio pra brincadeira não, meu irmão. Que é isso? Eu me lembro de ter elogiado no vídeo da WA3 a construção dela que dava um ar de resistência. E aqui, cara, tá muito melhor. Eu nem consigo dizer pra vocês se isso daqui é plástico ou se é alguma coisa bem mais resistente ou um tipo de plástico mais resistente, não sei. Mas realmente a construção tá surreal, brother, surreal. Então aqui na parte de cima os botões são basicamente ligar e desligar, mode, equalização, TWS para você poder conectar ela com outras caixas e fazer ali de repente uma festa, um som estéreo, enfim, tem várias opções. Botãozinho aqui de play, pause, diminuir e aumentar o volume. Além do mais, aqui na parte de trás, deixa eu tentar tirar isso aqui, tá pesada a situação, hein?
meia hora pra abrir a parte de trás da caixa. Mas tá aí, ó, finalmente tá na mão, meu consagrado. Não sei se vai dar pra mostrar aqui pra vocês direito, que a caixa é bem pesada, eu não consigo segurar aqui. Mas vamos ter uma entrada auxiliar, uma entrada de cartão de memória, a saída pra você usar ali no USB pra você carregar algum aparelho que você queira, tá? Você pode usar ela como power bank, como várias outras caixas, mas eu nunca aconselho, porque senão a bateria da caixa vai embora muito rápido. E pra fechar aqui a situação, a gente vai ter a entrada pro carregador USB-C. Nada novo sob o sol, né? A Blitzwolf coloca todas essas entradas aqui à disposição. Quase me enrolei, mas foi. Então, pra finalizar aqui, deixar vocês darem uma olhada na alça que vem, né? Ó, o mesmo materialzinho lá da WA5, é difícil esses nomes aí. A gente vai ter aqui uma espuminha pra você colocar aí no seu ombrinho e não machucar o seu ombro de princeso. Além do mais, aqui o material é uma parada mais baratinha, né, gente? Não tem como exigir muita coisa, não, porque é uma parada barata mesmo. A caixa é bem mais barata do que outras. Alças como da JBL e da Anker vão ter mais qualidade, mas você vai acabar pagando bem mais na caixa, né? No entanto, eles colocaram alça aqui, já é uma coisa legal. Agora, vamos limpar aqui a bagunça e partir pros testes, que é o que vocês gostam de ver. Vamos ver se já vem aqui com bateria, porque a outra, a WA5, veio com 60%. Vamos ver quanto que vem aqui. Ó, já veio tirando onda, cara. 80% de bateria, então vamos aproveitar essa situação aqui. Ela tá mais ou menos no 30%, e pra eu começar, 30% falando do volume, tá, gente? Não de bateria. A bateria realmente veio 80%. Ela veio com 30% do volume aqui, mas eu só consigo aumentar depois que a música estiver tocando. Então a gente vai fazer os testes de sempre, tá? 50%, 70% e 100%. Sem mais enrolação, vamos começar aqui, né? Aumentei agora pra 50%. Show de bola. Looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast still. I put a word in the Vladimir. They want me to lose, but I care. I'ma shed like 1,000 tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year, you gon' see me pull up in the race. Olha, surpreendentemente, tá muito bem balanceado em 50%. Eu esperava que ela fosse vir com mais grave 50. Ela tá bem legal aqui, cara. Tá no grave ok. Médio grave, agudo cristalino. Show de bola. Olha o LEDzinho aí, ó. Bacana, cara. No ritmo da música. Tem muita marca que não faz isso. A única coisa que eu achei aqui em 50%, eu não vou entrar tanto no detalhe da qualidade sonora, né? Porque a gente consegue verificar isso ali mais em 70%, eu vou também testar aqui os outros equalizadores. Mas uma coisa que tá me deixando intrigado aqui é o fato dela ter, segundo o anúncio, né, 120 watts de potência na máxima, e basicamente eu achar que 50% o volume tá alto, mas não está surpreendente. Eu tava esperando uma parada ainda mais alta para 50%. Mas enfim, isso não quer dizer lá muita coisa, né? Então vamos subir aqui para 70%, testar uma outra música para ver qual é a situação. Mais uma vez, eu vou dar o play e depois eu aumento o volume. Vamos que vamos. Aí, show de bola, de 70. Vamos ver os outros equalizadores aqui. Ó, é o vocal. Isso aqui é um lixo, esquece. É impossível. Agora o 3D, né, que jogou lá pra baixo a caixa. Vamos pro último aqui. Já é o modo normal, eu acho. Mais uma vez os equalizadores. Vocal. O modo 3D e o modo normal, que é o que é o melhor mesmo, não tem jeito. Vamos lá. Seguinte, uma
uma coisa que tá acontecendo com essa caixa aqui, que eu não vi em nenhuma outra aqui do canal até agora, é que quando eu olho pra ela, eu consigo saber exatamente que os agudos, eles vêm daqui. E, honestamente, eu não sei dizer pra vocês o que isso representa, e se é que isso representa uma grande diferença, né? Porque você vai ficar longe da caixa, geralmente, você vai comprar uma caixa dessa aqui pra você usar, principalmente em exterior, algum lugar que você pode fazer um pouco mais de barulho, e não necessariamente você vai ficar aqui igual um babaca, igual eu tô aqui, né? Com a caixa na minha cara, falando pra vocês, o agudo vem aqui. Então deixa no comentário. Fica aí também, entrou pras minhas impressões. Eu nunca tive isso aqui antes, então não custa nada também deixar aqui o detalhe pra vocês. Mas assim, pra 70%, eu não tô achando o volume extraordinário, tá ligado? Isso aqui tem que ser dito. Ela tá boa, o grave ele tá ok. Vocês viram que os equalizadores aqui são totalmente dispensáveis. Eu tinha avançado pra vocês já que esse negócio de equalizador de vocal ia ser um problema e realmente é um lixo, é horrível. O outro equalizador aqui também, ele dá uma baixada legal na caixa, né, que é o modo 3D, e o equalizador de base tá show de bola. Desde o início, eu tô até feliz aqui, né, que geralmente não acerto nada que eu falo aqui. Mas o equalizador aqui de base, ele já tá show de bola, tá o melhor que tem aqui, tá muito bem balanceado e tudo mais. Só que me preocupa mesmo essa questão do volume dela. Eu acho que a gente vai botar aqui em 100%, eu tô com a impressão de que ele vai dar um gás ainda maior nos agudos e nos médios, o grave vai ficar praticamente do mesmo jeito, e aí sim eles chegam no que eles falam que alcança ali os 120 watts de potência, né? Mas enfim, eu acho que 70% dá pra gente ficar por aqui, vamos pro 100% e eu faço uma análise mais completa pra vocês. Vou colocar a música aqui e aumentar o volume, já era! 100%. Fica um pouquinho mais longe também, né? Realmente, agudos mais altos, mas não tá chato de ouvir. Tá bom, tá bom. Eu esperava mais, hein? Eu esperava mais. Bom, vamos começar falando da situação aqui, que eu colocar uma caixa nesse volume aqui do ladinho da minha orelhinha, prejudicando uma certa porcentagem da minha audição, só isso daqui é suficiente pra você deixar o like nesse vídeo aqui, se você tá curtindo o conteúdo, né? Se você quiser dar uma força aqui pro canal, tô gaguejando, ó, meu nervoso aqui, tô arrepiado, ó, arrepiei. Então se você quiser deixar um like já pra ajudar aqui na divulgação do canal, fica à vontade, hein? Mas vamos lá, 100% do volume. O que eu posso falar pra vocês é que essa caixa aqui não é pra quem quer um grave muito alto. A situação do grave aqui tá bem neutra, tá ok pra mim, a equalização me agrada, mas não é o que agrada todo mundo, né? Sempre tem quem gosta de um grave super forte, já falei aqui pra vocês várias vezes, em muitas ocasiões eu mesmo curto um grave absurdo, mas se você tá procurando alguma coisa ali um pouco mais próxima de uma neutralidade, de uma equalização ali mais flat, eu acho que aqui pode ser o caminho ideal pra você. Nos 100%, diferente, os 70 ali pra mim ficou bem balanceado, tá? Os 50 ficou bem neutro, o 70 também deu ali uma balanceada na situação e os 100% deu uma elevada maior nas frequências mais agudas, seja o agudo, seja o médio. Então o grave ele ficou, como eu falei exatamente pra vocês, tá? Pra mim não mudou absolutamente nada entre os 70 e os 100%, mas no 100% deram um gás ali no agudo. Agora, se você ficar do lado da caixa, perturba um pouquinho, né? Mas como eu falei ainda agora, ninguém vai ficar do lado da caixa. Então você vai botar ela numa distância, ela vai ali alcançar um público um pouco maior. Então assim, galerinha, vou deixar aqui o conselho pra vocês que R$800, tá?
tá? Que é o preço que ela tá custando na Banggood. No dia 1º de agosto, se eu não me engano, tem alguma promoção, mas ela é um pouco mais vantajosa pro pessoal que tá aqui na Europa, tá bom? Porque vai estar custando aproximadamente entre 70 e 80 dólares. No Brasil, eu acho que ela vai continuar ali com o preço de 120 dólares, o que dá mais ou menos aí 800 reais pra você que tá comprando no território nacional. E pelo peso dela, já tem que pensar ali no imposto, tá bom? Vou deixar essa observação aqui porque quase ninguém pensa. Se você quiser a Banggood, ela tem um seguro para o imposto, isso quer dizer que você vai pagar uma taxazinha a mais logo lá antes da compra. E se você não tiver de acordo com a taxa do imposto, se você achar que tá muito caro, você pode fazer valer esse seguro, eles vão devolver o seu dinheirinho. Eu acho que é assim que funciona. Não custa nada deixar aqui a observação, dá uma lida lá nos termos de condições, é o melhor que você pode fazer, falou? E se você me perguntar, Porra, papai, se tu acha que 800 conto tá um pouco demais, o que você recomenda? eu vou ficar ali entre 600 e 700 reais. Se você vir a caixa nesse preço, eu acho que vai valer a pena sim. Mas eu acho um pouco difícil que ela fique nesse valor, justamente por conta do fato dela ter sido lançada praticamente agora. Então, se você quiser esperar um pouquinho aí pra baixar o preço, é o ideal. Se você tiver algum cupom de desconto, eu vou tentar deixar um cupom de desconto aqui pra vocês. Vou atualizar o pessoal lá no grupo do Telegram, tá? Primeiro link aqui na descrição, pra quem quiser ir lá dar uma olhada. Só promoção, só coisa maneira por lá. Inclusive as novidades do canal também. Então, se ela chegar num preço legal, eu vou avisar vocês por lá. Então é isso, rapaziada. Eu acho que tá bom, né? O que vocês acham aí? Ficou legal? O que vocês gostariam de ver o comparativo dela? Deixa bem aqui nos comentários com qual modelo você acha que eu deveria comparar essa daqui. No mais, eu vou deixar aqui um convite pra você se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Vou deixando aqui aquele meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Pô, cara, eu fiquei triste porque eu esperava mais, hein? Eu esperava mais, bebê! E o pior de tudo é que foi basicamente a mesma coisa lá com a WA3, né? Eu falei, porra, a expectativa veio alta, o design é maneiro, a caixa, porra, tem personalidade e tudo mais. Aí chegou na hora do som, não foi aquelas coisas, né? Mas assim, já falei, inclusive num vídeo recente que eu postei aqui, eu falei um pouco sobre esse lance da opinião. O nome do vídeo é Vamos Conversar. Não tem tag, não tem nada. O nome do vídeo é só isso aí, tá bom? E eu falei sobre essa questão de percepção das coisas, né? Do que pode ser muito bom pra uma pessoa e muito ruim pra outra. É claro que os modos de equalização dessa caixa aqui não vão entrar nisso aí, tá? A equalização dessa caixa não usa porque é realmente horrível. Agora, se você acha que é o que você pode comprar no momento que vai te satisfazer, meu amigo, porra, manda ver, o teste tá aqui pra isso também, pra você tirar suas próprias conclusões. Quase não saiu, mas saiu. Enfim, né? É o que tem pra hoje. Então vamos lá, vamos que vamos. Vou deixando aqui aquele abraço pra você, aquele beijo no seu coração, aquele muito obrigado por você ter ficado aqui até os pós-créditos. Ó, eu devo muito a você. Tentei fazer uma coreografia, mas não deu muito certo. Enfim, um beijo, até a próxima, valeu!